café? Tem? Tem. Você quer uva? Não, quer café. Fala galera, beleza? Com vocês? Mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério. É isso aí, chegando hoje com força, trazendo aí um tema não muito comentado, mas que a gente gosta muito de falar de vez em quando, até para esclarecer alguns aspectos importantes relacionados também ao processo de industrialização no Brasil, né? E a gente não pode falar de processo de industrialização e urbanismo no Brasil sem lembrarmos de um pretinho básico. É um pretinho básico. Você toma de manhã cedo? Ah, quem é que não gosta de um café bem quentinho, né? Pois é, o café, grande produto de produção e exportação brasileiro, na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, impulsionou de forma quase que abrangente o processo de urbanização e também o processo de industrialização no Brasil. Não aquela industrialização pensada, né, pelo nosso personagem lá da série NDI da semana passada, o Barão de Mauá, mas uma industrialização que visava justamente direcionar parte dos lucros ganhos ou obtidos com a exportação do café por parte dos grandes barões. Está querendo saber um pouco mais? Então beleza, vou estar aqui para passar para vocês essas informações e outras. Só que antes, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, dá essa força para a gente, vai lá, aperte no sininho, beleza? Depois vai nas notificações, garante ela lá para estar recebendo toda semana as postagens do nosso vídeo semanal, beleza? Depois, compartilhe o vídeo com quem você quiser, fica à vontade, a gente te deixa à vontade para isso, tá bom? Nem reclama. Depois, você vai dar like e também deixar os seus comentários, que é o mais importante, tá certo? Tá afim? E no finalzinho do vídeo, não perde não, assiste até o final, que eu vou dar as primeiras informações acerca daqueles sorteios que nós iremos fazer no próximo mês, como eles devem funcionar. A primeira parte da explicação. Assiste até o final, que aí sim vocês vão poder entender de fato como vai funcionar, beleza? Então eu aguardo vocês já para o nosso vídeo da semana. O café, grande impulsionador da industrialização e do urbanismo no Brasil. Já. Tendo como grande região produtora, tá, inteiro Vale do Paraíba, oeste de São Paulo, e também partes do interior do Rio de Janeiro, e uns vestígios também no Paraná, o café se tornou em pouco tempo um grande produto de exportação no Brasil. E, na verdade, ele foi o responsável por alguns fatores importantes que deu início a essa industrialização. Por exemplo, foi por causa do café que se introduziu a ferrovia no estado de São Paulo para escoar boa parte dessa produção que saía de lá. Logicamente que pelas linhas férreas, esse transporte se tornava muito mais seguro, rápido e barato, uma vez que nessa época ainda não existiam os saneamentos das principais vias terrestres e, logicamente, transportar ou fazer a escoação desses produtos através das estradas de terra batida seria muito mais dificultoso, levaria muito mais tempo e poderia causar sérios prejuízos a quem produzia. Então, anote aí, nesse aspecto aí, nós temos como grande impulsionador das primeiras estradas de ferro, tá, no Brasil, justamente essa necessidade de escoação do café produzido, repito, no Vale do Paraíba, oeste paulista, que tinha destino justamente o Porto de Santos, para de lá ir para a Europa. E como o europeu consumia o café brasileiro. Legal. Outro fator importante que a gente tem que chamar a atenção, tanto a indústria, as estradas de ferro, né? Os trens, e a grande contribuição do Barão de Mauá, que a gente viu na semana passada, além das ferrovias, algo que também nos chama a atenção nesse período é justamente o uso da chamada máquina de beneficiamento. É um produto inglês patenteado
tá? Mas que de fato recebeu algumas adaptações e melhoras aqui no Brasil durante o processo de selecionamento ou seleção dos melhores grãos do café. É justamente dessa época que vem esse processo de classificação do café, ou selecionar o café, né, através desse processo de beneficiamento, que era a máquina de beneficiamento, que separaria os melhores grãos, deixando de fora aqueles que não eram considerados tão bons em termos de qualidade. E aí a classificação da qualidade do café começa justamente a vigorar a partir desse subterfúgio ou dessa ação instituída aqui no Brasil para melhor, né, ajustar a embalagem desse café e a sua exportação para a Europa, tendo a certificação comprovada de que aquele café era de excelente qualidade. Então, dois aspectos importantes que miram aí o final do século, a segunda metade do século XIX. A construção das estradas de ferro e a obtenção das máquinas de beneficiamento. Ok? Beleza? Pontos importantes. Aí você pergunta, parou por aí? Não. A gente chega na questão do urbanismo, ou urbanização, das principais cidades do Brasil. Quando nós falamos disso, nós falamos de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e também Recife. É isso aí. O café também impulsionou isso, né? E aí passa diretamente por algumas questões importantes que mexem diretamente com o fator social do país, tá certo? Bom, como a exportação do café, né, trazia grandes lucros aos produtores, aos grandes barões do café, lógico que eles necessitavam então pegar parte desse dinheiro e tentar direcionar para algum outro negócio. E foram convencidos, inclusive pelo governo brasileiro naquele momento, a investir em indústrias. Mas não eram indústrias, né, tão fortes, ou chamadas as indústrias pesadas, como aconteceu, tá, na questão da definição de Mauá para aquelas indústrias, né, da construção de estaleiro, a indústria de base, que era justamente as fundições. Isso só iria, de fato, ganhar grande peso e repercussão algum tempo depois, como eu citei no vídeo anterior, justamente no período Vargas, e consolidando-se então durante o governo de JK, de Juscelino Kubitschek. Na verdade, o que se demandava naquela oportunidade eram fábricas de bens de consumo rápido, tipo roupas, calçados e alimentos. Pois é, e muitos desses cafeicultores usaram parte do seu dinheiro para investir nessas indústrias. Junto com isso, ou anterior a isso, nós temos que somar a chegada, já na segunda metade do século XIX no Brasil, dos chamados imigrantes, que deveriam, de alguma forma, e aí atenta a questão do eugenismo, mas eu não vou tocar nesse ponto agora, hoje, eu vou simplesmente direcionar o entendimento, a compreensão de vocês a essa questão que também, de alguma forma, é direcionada pela produção cafeeira no Brasil. Achava-se que os imigrantes tinham uma mão de obra mais qualificada, mais preparada para ajudar na produção do café. Fato é que parte deles, ao chegarem nas grandes fazendas de produção do café, não conseguiram se adaptar devido à rigidez que alguns donos de fazenda, alguns cafeicultores, alguns barões do café tratavam essas pessoas ainda, né, achando-se no direito de fazer delas seus escravos de alguma forma. Estavam tão acostumados, tão bitolados a terem escravos na produção e a tratá-los de maneira hostil, que acharam também que poderiam fazer isso com esses imigrantes. E muitos deles acabaram por não aceitar aquela forma de tratamento e saíram, foram embora das fazendas e se direcionaram para as cidades. Aí vem a questão urbanística, tá? E por coincidência, por obra, né, não do acaso, mas porque justamente parte desse dinheiro seria investido ou direcionado para as indústrias, muitos deles se empregaram também nessas indústrias. E ao se empregarem nessas indústrias, não só os imigrantes, né, que vinham de várias nacionalidades, eram italianos, eram tchecos, eram poloneses, eram portugueses, vinham até gente do Oriente, né, do Oriente Médio, do próprio Japão. Então existe uma gama de pessoas que vieram, espanhóis, que vieram para o Brasil como imigrantes para tentar trabalhar aqui. Se não deu no campo, né, produzindo café,
foram para as cidades, para os grandes centros, quando se empregaram no comércio e principalmente na indústria. É quando começa justamente todas aquelas arquiteturas, né, ou planejamentos para se dar justamente ao erário, ao operário brasileiro, a classe nova que surge no Brasil, o operariado, as diretrizes para as primeiras leis trabalhistas que concedia justamente alguns direitos importantes para quem trabalhava na indústria. Não aconteceu naqueles 30 primeiros anos do século XX, não, mas ali se ensaiou, se escreveu, se fez um esboço do que seria então apropriado, né, pelo Getúlio Vargas, lá a partir, né, dos anos 30, né, 1930, quando ele vai então tentar se apropriar dessas ideias de sindicatos, de direitos trabalhistas e justamente dar ao trabalhador brasileiro o reconhecimento que ele merece. Logicamente não porque ele era bonzinho, mas era um apelo social fortíssimo que dava votos em troca, né? Ou apoio político também. Então ele não era bobo, não era nada. Ninguém dá nada de graça. E ele pensou nisso. Mas veja a força que o café, a produção do café no Brasil teve de fato, né? Alavancou aí indústrias, principalmente, né, na construção de estradas de ferro e na máquina de beneficiamento, além de direcionar no segundo momento, já no século XX, direcionar parte desse dinheiro adquirido, tá, obtido pelo esse processo de exportação, para a construção de indústrias de bens no Brasil, bens de consumo, alimentação, calçados e vestuários, levando também a insuflação, né, ou fez inflar a população brasileira nas grandes cidades, nas grandes capitais, conforme já citei para vocês aí, a questão Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife também. Foram cidades que, tiveram um crescimento desproporcional devido à chegada de imigrantes, e não só os imigrantes europeus, tá? É bom que se entenda, que se diga que a questão do êxodo rural, ou seja, nordestinos deixando lá os seus estados de origem em busca de oportunidades aqui, ou no sul do país, sul e sudeste do país, não foi apenas privilégio, tá, do século XX, basicamente das décadas de 40, 50, 60, 70. Não. Já naquela época, finalzinho do século XIX e início do século XX, isso também já acontecia. Por essa razão, também a questão urbanística, né, no país, nas principais cidades do país, principalmente no Rio de Janeiro, teve tantos reveses, tantos reviravoltas, né, tantas demolições de casebres, né, de sobrados, para que houvesse o alargamento das cidades, das vias públicas, né, a expansão populacional de forma desordenada, com o surgimento das grandes favelas do Rio também, em outros locais do Brasil. Tudo isso foi alavancado, pasmem, pelo café no sudeste do país, tá certo? Parte do sul, no caso do Paraná, e também a atividade canavieira no Nordeste e também a produção do algodão. De alguma forma teve para o Nordeste os mesmos efeitos, não o mesmo lucro, mas os mesmos efeitos que, tá, o crescimento da produção cafeeira de café teve ou exerceu no sudeste do nosso país. Beleza? Então, esses foram os aspectos que eu queria considerar com vocês. Se ficou alguma questão aí não explicada, peço que vocês, por favor, no final do vídeo deixem aí os seus comentários, junto com os comentários alguma pergunta para que a gente possa pesquisar. E aí vai ser legal porque amanhã, na nossa live da sexta-feira, boa parte dessas perguntas que vocês forem deixando aí, a gente vai ter a oportunidade de dar uma pesquisada, tá, durante o dia, para à noite a gente conseguir passar essas respostas para vocês. Beleza? Então, gostaram do vídeo? Ficou um pouco escasso? Eu achei legal, mas se faltou algum detalhe, diz para mim, deixa lá nos comentários que com certeza eu vou lê-los e vou entrar em contato com vocês para tentar tirar essas dúvidas a partir da nossa live amanhã no Instagram. Combinado? Então, gente, antes de encerrar, eu prometi, promessa dívida, vou falar um pouquinho sobre os sorteios que nós estamos programando para o mês de novembro. Vai ser da seguinte maneira, nós estamos aí pleiteando esses brindes, tá? Brindes personalizados, logicamente,
com o slogan do nosso canal e com a homenagem que a gente quer fazer durante o mês de novembro. E vocês sabem que no mês de novembro nós vamos aí, de fato, trabalhar a Semana da Consciência Negra, mas vamos ter um mês por conta de sorteios. Durante as 4 semanas de novembro a gente vai ter esse sorteio, um sorteio por semana, por vídeo, tá, postado nessas semanas. Então vai funcionar da seguinte maneira: aquele nosso inscrito, né, que primeiro, após, tá, a postagem do nosso vídeo, já assistir e deixar seu comentário lá sobre o vídeo, ele vai ser contemplado com esses brindes que nós vamos estar entregando aos nossos inscritos. Então vão ser 4 sorteios durante o mês, tá? Um brinde por semana. Então você que for mais rápido aí, ó, corre lá. Você é o The Flash, é o Speed Fight, é o Ayrton Senna que corre muito. Então, olha, não perde tempo não. Assistir o vídeo, deixa logo lá o comentário. Quando eu for conferir, né, os comentários que estiverem lá na parte dos comentários depois da postagem do vídeo, aquele que tiver lá postado o primeiro comentário, esse será o sortudo para ganhar aí esse brinde que a gente vai tá dando, né, para vocês, nossos inscritos, a partir do mês de novembro. Beleza? Mas não para por aí. Na próxima semana, no próximo vídeo, eu vou estar dando mais algumas dicas legais para que vocês possam, então, serem contemplados com esses brindes que nós vamos estar distribuindo para vocês. Tá bom? Desde já, agradeço a atenção de vocês. Reforço o convite para que amanhã todos estejam presentes para assistir a nossa live, a live da sexta-feira, né, 10h30 da noite, onde iremos aprofundar, né, ou discutir de maneira muito mais ampla o tema ou o vídeo de hoje. Valeu? Então, ó, um beijo para vocês, forte abraço, até amanhã na live. Se não assistir, até a próxima quinta-feira com mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal Papo Nada Sério. Fui, galera! Deixa tomar um pouquinho café? Um pouquinho. Pode? Só um pouquinho? Pode. Só?